Boa noite. Ixi. Fiquei surdo. Boa noite. Boa noite. Ai, meu Deus. Voltei a ouvir. A verdade é que o palestrante é tão mal iluminado, ou tão pouco iluminado, que hoje Pedro colocou mais uma lâmpada forte aqui. E eu prefiro a prece para que eu seja iluminado nessa noite. E o tema é um tema assim tão interessante que eu quero agradecer à diretoria dessa casa, na pessoa do Jefferson Luiz, a gentileza em nos convidar para estar nessa noite aqui na tribuna falando desse assunto. Cumprimentar a todos, sejam bem-vindos a esta casa, sobretudo aqueles que vêm pela primeira vez. É uma grata satisfação recebê-los. Cumprimentar os internautas que também nos assistem nesse instante. Dizer que o tema A Vida Futura, ele nos faz refletir sobre a vida presente. Primeiro, para nos perguntar se na vida presente cremos em uma vida futura. Ou se pensamos numa vida presente ou mais do que numa vida futura. E se a vida futura que pensamos é apenas a vida senil, a vida idosa, ou se por algum instante já pensamos que a vida pode ter uma continuidade além do corpo físico, sobretudo quando vivenciamos instantes difíceis da morte de um familiar, de um ente querido, de um amigo especial, ou mesmo de um inimigo, e que ficamos a nos questionar: onde será que vai? Onde será que está? Aquele ser que tanto amei, que ainda hoje sinto amar, onde se encontra? Aquele rapaz tão jovem, aquela menina tão criança, ou mesmo aquele meu avô, aquela minha avó, que já velhinho, mas que um dia serviu tanto, que um dia fez tanto, para onde foi? O que houve com essa pessoa? Eu penso que na minha imaturidade e no meu profundo atraso espiritual, já consigo, contudo, imaginar que se nós não tivermos alimentando ou alimentado em nós a ideia de uma continuidade de vida e de uma vida futura, as coisas vão perder o seu sentido. As coisas vão perder a sua significação. Para que todo o esforço e no final morrer? Aí vem os ditados da interpretação equivocada de Carpe Diem, de viver intensamente o hoje, e as pessoas desvairam-se na vivência do hoje, porque pode ser o seu último dia, ou porque precisamos aproveitar a vida enquanto a temos. Mas será que nós estamos conceituando vida da forma correta? Ou poderíamos por um instante nos permitir ouvir, por exemplo, a propositura do professor Allan Kardec, no texto A Vida Futura, do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema central é Meu Reino não é deste mundo. A refletir que a vestimenta carnal nos permite uma existência, mas a vida é a do Espírito, que precede ao corpo e que também sucede ao fenômeno morte. Eu gostaria de contar nessa noite com a permissão de cada um dos senhores que aqui estão, de se desfazer de todos os seus conceitos religiosos, filosóficos, adquiridos com a formação humana, familiar, religiosa, ao longo de suas vidas, e se permitirem ouvir qual é a proposta do Espiritismo a respeito da vida presente, da vida futura, porque por mais estejamos separando entre presente e futuro, a vida é uma só, e é a vida do Espírito.
Allan Kardec vai nos dizer que se não crermos em Deus, todo o resto dos conceitos estará, portanto, jogado fora. Não conseguiremos jamais compreender as vicissitudes, as dificuldades, as transformações, as tragédias, se não compreendermos e, de certa forma, aceitar a existência de um Deus. A existência de uma energia criadora que foi capaz de gerar e fomentar tudo o que hoje ainda existe. Depois desta crença, a crença na imortalidade da alma, vem a ser aquilo que nós chamamos de chave, que vai nos permitir abrir os códigos, desvendar essas informações trazidas pelos profetas, mesmo pelos filósofos e, por último, por Jesus, e na atualidade pelo Espiritismo, que vão nos falando na crença de uma vida futura. Lembramos-nos, nesse instante, de que haviam aqueles homens que caminhavam, partiam rumo a uma terra prometida, e que buscavam aqui na terra, aqui na vestimenta carnal, esta terra prometida e esta vida futura. Os judeus, diz Kardec, sempre tiveram uma ideia, mesmo que vaga, da vida futura, porque já criam nos anjos, como também nos demônios. Com isso, a questão das penas eternas. Crê-se que ou estará para todo sempre no céu, ou estará para todo sempre no inferno. E que nessa separatividade, o inferno, que é o lugar ruim, tem o seu líder maior, assim como o céu, que é o lugar bom, tem o seu líder maior, que seria Deus. Jesus vem desmistificar esse conceito, segundo Kardec, nos dizendo que meu reino não é deste mundo. Ora, se o seu reino não é deste mundo, ele quer dizer que, mesmo sendo ele o governador espiritual, aquele que pediu e projetou o planeta Terra junto a Deus, informa que não é na vestimenta da carne que reside a nossa verdadeira morada. Aqui estamos de passagem, passamos por processos de expiação, de provação, de alegrias, de vitórias, mesmo quando estamos nos sentindo derrotados nas conveniências e nas filosofias do mundo, estamos experimentando a vitória do Espírito, que agora, quando está na sua depressão, quando está no seu sofrimento, quando está na sua inquietude, está se permitindo pensar e questionar sobre o que é, de onde veio, para onde vai, porque ninguém gosta dele, de quem ele gosta, o que de fato ele quer. Por falar nisso, a depressão, hoje o mal do século, não é o mal do século por acaso, é uma das principais bengalas que a espiritualidade permitiu, através dos complexos mecanismos da mente, que a criatura humana pudesse experimentar. Pronto, Samuel ficou louco, agora está dizendo que a depressão é nossa amiga. Sim, tudo o que nos faz parar, tudo o que nos faz pensar, tudo o que nos faz buscar os refolhos da alma, o íntimo, andar para dentro, é nossa companheira. A doença física é nossa companheira que edifica, porque basta nos pensar que aquele acometimento físico que ora somos portadores poderia nos levar à morte do corpo físico, que imediatamente o mundo gira, a nossa mente faz um passeio voltando quase que numa revivência mnemônica, desde o nosso processo de criança até a idade de agora e nos planos que fazíamos para o futuro, e nos fazendo pensar: eita, como errei até aqui, olha as coisas que fiz, que gostei, que gostaria de voltar a experimentar e de fazê-las, e sobretudo, quando temos a impressão de que não duraremos muito, de que a morte se aproxima com aquele abatimento físico, pensamos em fazer o bem àqueles que amamos, e mesmo àqueles que não temos qualquer envolvimento, mas que gostaríamos de fazer alguém feliz. É importante e imperioso dizer
que independente do comportamento materialista ou material que tenhamos hoje, demais nos afeiçoarmos aos padrões de estética e de socialização do mundo, há em cada um de nós latente a informação de que existe um ser supremo e que a Ele sempre nos voltamos, mesmo quando na condição de ateus, porque algo há dentro de nós a nos informar que existe um outro algo que mantém o universo. Não é possível que tantos sistemas complexos, e agora eu digo complexo na visão do professor pesquisador Edgar Morin, complexo do ponto de vista da junção de vários fatores e fenômenos, tenham ocorrido tão somente de explosões no espaço, formações de globo tão somente por esse processo. Kardec questiona, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quem é Deus? Tão inteligente que era, e tamanho eram as reminiscências do passado inteligente daquele pesquisador e daquele espírito nobre, de já saber que Deus não poderia ser classificado como alguém, mas como algo. De que Deus não poderia ser comparado àquele velho, caquético, raquítico, adoecido, frágil, a assegurar num cajado, porque o seu poder seria apenas mental e o seu próprio corpo estaria mutilado. Ora, muito inteligente a pergunta do professor, perguntar quem é Deus, porque perguntando quem é Deus, ouso eu no âmago de minha ignorância perguntar, que somos? E questionando-nos que somos, chegarmos a uma pergunta que é um divisor de águas para toda a humanidade. Porque se toda a humanidade chega ao ponto de se questionar na pergunta que farei em seguida, muita coisa ao nosso redor conseguiria mudar, como muita coisa já conseguiu mudar todas as vezes que alguém se fez esta pergunta. Que pergunta? Quem somos? A pergunta que somos é para que cheguemos à conclusão, seja agora, seja mais tarde, sobretudo à luz do Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, que somos criaturas, e sendo criaturas, advimos de um Criador, e que se viemos de um Criador, nossa missão não é nada mais, nada menos que co-criadores do universo. E que na condição de co-criadores do universo, temos a responsabilidade de transformar o mundo que habitamos, na região em que moramos, com as pessoas com as quais convivemos, seja no berço familiar, seja quando passamos a construir famílias como essas, a família do Caridade e Fé, que nos abraça, que nos acolhe, que nos instrui, que nos inspira e que nos convida à propositura reflexiva de quem somos. Quem sou eu? Esta pergunta é tão necessária que exige outras para obter a resposta geral. No plano em que estou agora, com a família que convivo, qual a minha importância? Qual o meu papel? A idade que tenho, o que já fiz na vida? O que já construí? Material. Se hoje um familiar que mais sou apegado desencarnar subitamente, qual seria a minha reação? A mãe que tanto amo? O filho que acaba de me homenagear a vida chegando está apenas com 1 ano? O amor que acabo de descobrir? Para onde iria a minha saúde e a minha mente nesse instante de perda? Ora, pensando nisso, o que eu faço para esse outro que eu faça bem, que eu faça feliz? Se eu amo, se eu a amo, se eu a quero, se me sinto pertencente dela como sinto que ela pertence a mim, que ele me pertence, como convivo com este ser agora? Posto que a filosofia materialista me diz
que com a morte do corpo físico nada sobra, nada resta. O Espiritismo, último parágrafo do texto, vai Kardec nos dizer, veio com a propositura de trazer a decodificação deste código divino sobre o reino não ser deste mundo, a nos dizer que precisamos das experiências da carne, como uma vestimenta grosseira, numa espécie de armadura, que nos fará vivenciar atividades voltadas no campo do sentimento, porque quando somos criados, somos instinto. Mais tarde, experimentamos sensações e chegamos ao cume da evolução, quando conseguimos sentir. E por isso mesmo relacionamentos, na mais das vezes, são tão frágeis. São sensações, nem sempre sentimentos. Porque ainda não conseguimos diferenciar, mas tão logo consigamos trabalhar o código moral, o código divino em nós, em nossas relações, em nossas posturas, em nosso comportamento, tão logo conseguiremos perceber que sentimento está acima da relação homem-mulher, da relação familiar, da relação conjugal, da relação carne a carne. É uma relação que transcende encarnações. É uma relação que transcende o corpo físico, porque chega ao espírito, direcionando, posicionando ou redirecionando a sua conduta e o seu comportamento. Tudo isto, o preâmbulo de toda essa palestra, para voltar à pergunta central: quem somos? E a pergunta secundária: quem somos? Sem nos respondermos a essas proposituras, difícil será a nossa caminhada rumo a uma vida futura, porque estaremos sempre presos, fixos a uma concepção materialista que diz que devemos nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nos interstícios desses processos, devemos estudar, nos qualificar para o mercado de trabalho, para ganhar melhor, para conseguir sobreviver bem, para que possamos ser consumidores, na verdade, consumistas. Hoje estamos com altos índices de pessoas deprimidas, adoecidas, mesmo as mais abastadas, mas também aquelas que lhes faltam muito da matéria. E o principal ou a principal causa de sofrimento quando relatam suas depressões não está relacionado ao que tem ou ao que falta materialmente em sua casa e em sua vida, mas sobretudo em como se relaciona com os outros e como os outros se relacionam com ele, com ela, naqueles instantes de aflição em que falta o pão à mesa ou que a droga bateu na porta de casa. Nossa dificuldade é que caminhamos juntos para a separatividade. Caminhamos de mãos dadas para sermos pessoas sozinhas, porque cada vez mais somos egoístas, dividindo princípios comuns. Ainda somos mais afeiçoados aos cultos exteriores que aos cultos interiores. Dizemos não conseguir ter paciência de ficar meia hora, uma hora no centro espírita, assistindo a palestra, na igreja, ouvindo o sermão do padre. Ah, a missa de padre fulano é muito chato, ele fala demais no sermão, ainda tem todos aqueles outros rituais. Ah, e a palestra de fulano no centro espírita? Ah não, paciência, fala demais, dá muito exemplo, diz muita coisa, eu durmo, estou cansado. Em casa, não consigo, é muito barulho. Terei que fazer muito tarde, estou muito cansado. Nós não temos tempo para nós mesmos. Nós não conseguimos nos organizar para nós mesmos. Nos organizamos para os outros, e digo outros, o mundo. Nem ao certo é para aquele que amo, para aquela que amo. Nem ao certo é para a instituição a qual me dedico no campo profissional, no campo familiar, no campo religioso, no campo social. É mais para atender a interesses de uma coletividade que não sabemos de onde parte, de onde vem. Questiona Humberto Geissinger, em terceira do plural, na sua composição mais que inspirada. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem somos nós? Quem nós pensamos ser? Para onde caminha a humanidade?
Eis um questionamento onde a ciência não consegue explicar, mesmo com o seu cabedal de conhecimentos e o progresso intelectual a que já chegamos a firmar. Porque a humanidade continua ainda se encontrando perdida frente a questões mínimas. Um dos meus grandes amores, inspiração de vida moral, humana, espírita, meu amigo Ayrton, que juntos temos vivenciado coisas importantíssimas. Estávamos na cidade fazendo uma tarefa de movimento espírita, quando ouvíamos no rádio uma canção que questionava se a ciência era capaz de explicar a fórmula do amor. O fato é que ciência e religião, andando em lados separados, colaboram para um princípio único: trabalhar em nós a crença de que podemos ter, obter e ser algo. A ciência trabalha com a matemática, a religião trabalha com a fé. Ambos precisam crer. No que crê a ciência? No que ela acredita? Que é ciência? Nem mesmo os dicionaristas conseguem resumi-la. A colocam de modo insuficiente. Os cientistas, até hoje a academia, a faculdade, continua a buscar um conceito que melhor resuma o que é ciência. E não conseguimos. Como não conseguimos descrever o que é fé. Ambos mecanismos divinos a nos chamar ao encontro desse mesmo Deus. Desse Deus que nos ama. Porque questiona Kardec, seguindo a sequência lógica do que é Deus, onde está escrita a lei de Deus. E vamos ouvir os espíritos luminosos, organizados pelo Espírito de verdade, que nada mais é que a pleiade de Cristos responsáveis por este orbe, organizadas e coordenadas por Jesus, na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. Kardec não se conforma e interroga em seguida: e por que os homens fazem tanto mal? É que os homens, na sua ignorância do saber, na sua ignorância vivencial, sentem em si a necessidade de vivenciar, de querer saber na prática, de querer, sobretudo, atender ainda a impulsos primitivos e instintivos, porque ainda não conseguiu trabalhar em si o aspecto espiritual que o estimula a vivências espirituais e sentimentais. Ainda não conseguimos dizer, olhando no olho do outro, eu te amo. Dizer para um homem, para uma mulher, eu amo você. Ainda temos essa dificuldade e só o fazemos quando apaixonados, e depois da paixão não o fazemos mais. Este sentimento parece não ser verdadeiro em nós porque temos vergonha de dizê-lo. E não temos vergonha de dizer: você está feia, você está assim, você está para baixo, você é isso, você é aquilo outro. De dizer palavrões. Não nos atemos ainda a conceitos que verdadeiramente nos elevam, muito embora eles estejam ao nosso lado, caminhemos com eles e eles nos façam verdadeiramente encontrar força quando mais precisamos. Basta nos lembrar aqui de alguns fatos. O 7-0. Foi 7-0 ou foi 7-1? Eu desisti no segundo. 7-1. Passou. O candidato que a gente apoiava e perdeu, passou. O desencarne daquele familiar que durou dias. Aquela dor, a saudade não passou não, mas aquela dor, aquela coisa, aquele desespero, aquela tristeza, passou. Já estamos mais fortes. Já estamos dando prosseguimento. Por que passa? O que tem tão latente em nós que nos faz prosseguir? Por que mesmo quando atingimos idades mais avançadas, conseguimos encontrar forças para realizar atividades sociais, atividades filantrópicas, atividades com a nossa própria família? Que força nos move? O que te move? Pergunta estrategicamente os marqueteiros, para nos fazer pensar no carro, no relógio, na água, na casa, na viagem. Pergunta o espírita muito mais atrasado que todos da plateia: o que nos move? O que lhe move? Quando sairemos do patamar das reflexões coletivas para alcançarmos as reflexões singulares, as reflexões prioritárias? Eu queria
sem abusar da bondade dos senhores. Ler o texto que introduz o capítulo e que está em São João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, em que Jesus diz, em que o evangelista diz: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Jesus ainda não consegue reinar no mundo material. Diz Sérgio Reis e Renato Teixeira: Jesus é o rei dos reis. É verdade, mas ainda não é aceito nem vivenciado como tal. A prova está no Brasil, o país que recebe a missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, porque na sua composição étnica abraça todas as raças e todos os povos, e consegue construir, não só de forma etimológica, mas de forma racional, vivencial e amorosa, uma constituição de misturas que favorece a caracterização cultural de um povo. Continental, é verdade, mas um povo, de mesma língua, de preferências muito parecidas, sobretudo na sua religiosidade, no seu lazer do futebol, da música, e enfim. O Brasil, com os seus índices de violência, nos faz pensar como o país mais cristão do mundo é tão violento. Por que, quando eu, espírita, ouço falar no evangélico, no crente, que até a expressão crente a gente usa de forma vexatória, reprovativa. Fulano é crente. Ixi. Como ixi? Se o fulano é cachaceiro, é melhor do que ser crente? Fulano se livra da droga, da bebida, agora tem a Bíblia, se rendeu ao Senhor, passa a ser alguém justo e honesto dentro de casa, e eu digo, ixi. Assim como o crente que ouve, fulano é espírito, não pode. Eu não acredito. Um professor amigo meu, eu tenho tanto carinho por ele, gosto tanto dele, ainda hoje peço a benção, porque é padre. E um dia ele disse na sala de aula: eu só falo do que sei, e quando falo, convido a qualquer um a debater comigo. O Espiritismo, por exemplo. Não existe nada mais irracional. Fui chamado de irracional. Com quantos anos eu entrei na faculdade? Não é doido? Enquanto eu saindo. Eu estudei. 17 anos, né? E aí, com a língua maior que o corpo, desaforado, o professor disse aquilo. Quando ela veio desembolando lá de dentro para a boca para responder o professor, quando ela vai dizer: caramba, gente. Como é que você vai rebater? Ele tem certo. É muito irracional o espiritismo. Para ele. Que é um. Então, se acalma. Era uma segunda-feira. Na terça-feira recebo o telefonema de alguém que admira o mundo do movimento espírita, que diz assim: Samuel, vai iniciar a Semana Humberto de Campos e temos um espaço na televisão para ir alguém falar da programação, não tem quem possa. Você pode? 17 anos. Nossa, vou passar e aparecer um espetáculo. Fui. Falei de espiritismo. Era o Divaldo da Parnaíba, os braços lá em cima, lá, pá, tá. Quando foi a noite, eu, escorado porque eu era aluno do Bibi, chegava 2 horas da tarde, só ia lanchar às 6 horas, porque a minha avó legal mandava Dodô ir de bicicleta, levar, enrolado num pano, um copo gelado, de Nescau gelado e uma tira de biscoito que eu dividia com outros 5. E eu que tinha comido 2 biscoitos daquela tira,
estava escorado numa grade, triste, magro, feio, fome, pobre, uma desgraça, fazendo pedagogia. E eu amo pedagogia. Kardec era pedagogo, senão não tinha espiritismo. Então entra o professor. E quando me viu, diminuiu o passo e foi caminhando mais devagar. Era quase um cágado na sua formação de corpo e na sua passada. Caminhava lentamente, olhando para mim, abrindo a boca. Eu disse: nos beijaremos aqui. E ele olhou e disse, e eu disse: benção. Eu não sabia o que dizer. Eu me senti nu. Eu digo: benção. Ele estendeu a mão assim, tão sem graça, tão, sei lá. Eu beijei e disse: você é espírito. E eu me senti quase um Pedro. Quase que eu nego. E digo: não, mamãe que é. Mas não podia ir, me mandou lá. Me esqueci que o professor poderia ter assistido aquela entrevista e me esqueci que na hora eu quis ser Divaldo. E eu disse: sou. E ele disse para mim: nunca pensei. Ele dizia sempre nas aulas, ele me pedia neuma, assim como você, ele dizia assim: leia, leia, Samuel, gosto de ouvir você lendo. Aí eu posso, tá? Ia ler, tá, espetáculo. E lia e ele dizia: eu adoro a leitura desse rapaz, esse rapaz muito tem. Ele tinha sido chefe da mamãe e dizia que eu era muito inteligente, que eu era filho da mamãe. E eu achava aquilo ótimo. Quando ele disse: não acredito, oh meu Deus, acabou todo o gosto dele por mim. Acabou aquele amor. Nunca mais eu leria nada. E aí ele disse: eu não acredito. Aí, a sua mãe é também? Eu disse: é. Nós frequentamos um centro no quintal da nossa casa. Acabou de arrebentar. Eu não acredito. Por que você nunca me disse isso? Eu disse: eu tinha que dizer. Chegar aqui dizendo: olha, eu sou espírito, minha mãe também, tem um centro no quintal. Cartão de visita. Mas ele disse, ele racional, naquele instante eu me sentia uma barata. Ou um barato, né? E ele prosseguiu, nós prosseguimos. Nas outras semanas nós já estávamos amigos de novo. Hoje ele me encontra e diz: estou adorando o seu trabalho no movimento. Eu disse: venha para cá. Que nós precisamos do senhor. Nós nos desrespeitamos religiosamente. Fulano virou evangélico. Oh meu Deus, eu não acredito não. Acabou a vida dela. Mas como acabou a vida dela? Hoje nós temos visto os nossos católicos dizer assim: qual a sua religião? Católico, mas não é praticante não. Eu nunca vi essa religião. Nós já dividimos a igreja ignorantemente em ortodoxa, anglicana, apostólica, romana. Agora nós estamos dividindo entre praticantes e não praticantes. Outro dia um se encontrou comigo e disse: olha, você sabia que eu sou espírita? Quando vem me dizendo assim, eu já fico assombrado. É, sou. E aí? Mas eu não pratico muito não. Então não é espírita, senhor. Porque o Kardec define claramente, permitindo que o próprio Espírito de verdade venha nos dizer que o espírita é aquele que trabalha para diminuir suas inclinações más. A pessoa vem um dia no centro espírita, acha legal as palestras, toma passe, aceita aquilo e diz, porque não vai a canto nenhum, que é espírita não praticante. Para quem me diz, eu digo: por favor, não traga esse costume de lá para cá, de dizer que é, mas não é praticante. Como eu não sou um cristão praticante? Se a prática do cristianismo é respeitar o outro, é amar o outro, é perdoar o outro, é fazer pelo outro o que gostaria que fosse feito por si, porque é o mesmo Jesus. Um dia eu fui chamado para um culto ecumênico.
E o Espiritismo não tem hierarquia. A casa espírita tem na sua administração por uma questão organizacional. E eu fora chamado para representar o Espiritismo num culto ecumênico. Eu digo, meu Deus, que sacrilégio! Pegar um obsessor para representar a doutrina. Em vez de pegar um mentor espiritual, um Alves da vida, um Cacau, pega eu. Mas eu fui. Estava agradando, como diria Luiz Gonzaga. Quando cheguei lá, fiquei sentado lá atrás. Eu sabia que seria chamado para frente. Me sentei lá atrás. Quando percebi a presença do pastor, era notável. A presença do padre, cada um com uma Bíblia. Ambos muito bem vestidos. E eu disse, ixi, o que eu vou dizer lá na frente, meu Deus? Era uma formatura de bacharelado em turismo. E quando foram chamar os líderes religiosos lá para frente, chamaram primeiro o meu nome. Faz muito tempo que eu trabalho com cerimoniais. E eu sei algumas questões. E quando vi meu nome ser chamado primeiro, eu digo, me acabei. Eu vou ser o primeiro a falar. E o que eu falo antes de 2 líderes religiosos que têm uma Bíblia decorada, minha Nossa Senhora? Por que não traz a doutora Janine, que decora o Evangelho, de trás para frente? E fui. E fomos. Fiquei ao meio. Eu ao meio, padre do meu lado à esquerda, à direita, o pastor. Nós 3, um pouquinho separados. E eu disse assim, o senhor pode falar primeiro. E o cerimonial disse, passamos a palavra ao senhor Samuel Aguiar, em representação à doutrina espírita, ele que atua no seu espírito e caridade de fé. Eu disse, se vocês amam a doutrina espírita, eu disse aos espíritos, me usem aqui e falem alguma coisa, porque senão o povo vai ficar decepcionado. E fui fazer uma fala para o pessoal lá de bacharel de turismo, envolvendo Deus. E falei de Deus. O povo, eu citei lá um trechozinho, lá, falando do que eu tinha pensado. Começaram a aplaudir e eu disse, já é para parar? Tinham gostado. Aí eu fiz igual o Luiz Gonzaga. Agora eu falo. Estou agradando. E continuei a falar. E quando terminou, o pastor falou muito bem. Psicólogo, mestre em psicologia. O padre, teólogo, pedagogo. Podia ser diferente. Quando terminou, fui cumprimentá-los e o pastor disse assim para mim, olha meu filho, me chamou de filho, foi um avanço. O padre disse logo assim, vocês? O outro me chamou de filho e eu disse, pois não, que bom que vocês têm esse conceito de Deus. E o padre que estava do lado disse, muito bom mesmo. Mas os espíritas têm sempre uma atividade social muito bonita, muito bem feita, que bom. Arrumei a blusa e vim embora, feliz. 3 religiosos conversaram respeitosamente e chegaram a um acordo. O Deus que o Espírito apresentou lá é o Deus deles. E o que talvez nos falte seja diálogo, porque nós temos mais contendas. Se tivéssemos mais diálogos, teríamos menos contendas, menos disputas, menos querelas, em casa, na rua, no trabalho, na sociedade. Seríamos apenas cristãos. Seríamos apenas reconhecidos por muito nos amarmos, e não por qual congregação praticamos e vivenciamos. Mas só nos é possível a prática dos diálogos se tivermos monólogos, questionamentos interiores, busca de respostas em si mesmo e não apenas nos outros, buscar os médiuns, buscar os espíritos para dizer, me diga algo que decifre a minha vida. E os espíritos vão nos responder, a imortalidade da alma. Você não é isto que se apresenta aqui agora, você vem de antes e ainda vai para muito além. Voltando ao que iniciávamos na nossa fala, que não consideramos aqui de modo alguma palestra, tão somente uma propositura de reflexão, sobretudo para mim mesmo. É preciso que pensemos a vida presente e descobrindo o que somos agora, de que forma nós nos portamos, qual o impacto que nós exercemos na vida dos outros, que os outros exercem na nossa, poderemos ter uma ideia de aceitação da vida futura. Uma amiga do estado de São Paulo
uma pessoa muito competente e carinhosa da doutrina espírita, fez uma poesia de tamanha profundidade e conseguiu musicalizar, que se eu conseguisse interpretar, eu os apresentaria assim, fazendo essa reflexão da análise da vida presente para nos prepararmos para uma vida futura. Não a vida lá no céu sem nunca mais voltar para cá, mas a vida do estado de alma, do estado de felicidade que mesmo quando voltarmos a estar travestidos de um corpo físico, ainda assim estaremos felizes, porque não nos limitaremos à condição física ou material que nos encontrarmos, mas à condição espiritual que alimentarmos na nossa frente às dificuldades, às alegrias, vitórias e quedas que sofremos. E a Ana Cláudia Bittencourt faz o questionamento poético assim: como está o teu ouvir? Como está o teu falar? Como está o teu agir? Como está o teu pensar? Como alimentas os campos da mente? Como educas teu pensar? Se uma ideia é como semente pronta para germinar, como está o teu sentir? Como está o teu sonhar? Como está o teu servir? Como está o teu amar? Como partilhas as bênçãos da vida? Como conduz teu caminhar? Se a união é força divina, pronta para te levar. Sente como deve ouvir, sonha antes de falar, age para melhor servir, pensa como é bom amar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Obrigado.